Bienvenido, profesor. Así estemos a distancia, usted hoy día está en Colombia. Bienvenido a la Universidad del Valle y muchas gracias por ayudarnos. Graças, Davi, pelo convite. Então, eu não falo espanhol, peço desculpas, mas vou tentar falar muito devagar para que vocês possam entender. Caso tenha alguma dúvida, podem colocar no chat que o Davi dá uma ajudazinha aí, ok? Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. E que estejam vendo a minha pantalla. Sí, sí se ve, profesor. Sí se está viendo. Ok? Sí, profesor. Sí, correcto. Sí, sí se ve. Eu vou falar em português, mas as pantalhas estão em espanhol para ajudar, né? Muchas gracias por esa consideración. Gracias. Então, eu vou iniciar colocando o contexto dessa minha apresentação. O ensino secundário no Brasil sofre de vários problemas, né? Reprovação, altos índices de reprovação, altos índices de desistência. E aí, em 2012, o governo do estado da Bahia, mais precisamente o Instituto Anísio Teixeira, desenvolveu um projeto de ensino secundário em ação que consistia em escrever materiais curriculares, né, orientados para a educação secundária. Foram 3 livros, né, 3 materiais paradidáticos, né, mas haviam algumas exigências, né? As atividades tinham que ser interdisciplinares, transversais, ou seja, ética, estética, política, contextualizadas, com experimentação e estimulação, e a participação ativa de todos os estudantes e professores, e com o uso intensivo de tecnologia, né? Ou seja, o pedido do Instituto Anísio Teixeira incluía todas as palavras que a gente vê hoje nos textos educacionais, né? Interdisciplinar, transversal, uso de recursos computacionais, tudo isso. Mais ainda, havia um tema por bimestre, para os 3 anos da educação secundária no Brasil. Então, no primeiro bimestre, o tema era água e meio ambiente, o segundo bimestre era o conhecimento e as profissões, o terceiro bimestre, a saúde e sociedade, e o quarto e último bimestre era a ciência e a tecnologia, né? E mais ainda, o desenvolvimento desse tema tinha que estar em consonância com o conteúdo curricular ensinado naquele bimestre respectivo. Pois bem, eu fui convidado a participar desse projeto pelo Instituto Anísio Teixeira e coube a mim tratar do seguinte: o tema era conhecimento e as profissões, e o conteúdo, né, que deveria ser tratado eram funções trigonométricas, que era o assunto do segundo bimestre do terceiro ano do ensino secundário no Brasil, né? E, ou seja, eu teria que abordar o tema de conhecimento e profissões com funções trigonométricas e mais ainda, né? Fazendo atividades interdisciplinares, transversais, com experimentação e simulação, e a participação ativa dos estudantes e com recursos computacionais, né? Então, qual foi a resposta que eu tentei dar a esse desafio? É o que eu vou apresentar para vocês aqui, tá ok? Vamos lá. A minha proposta foi usar a análise de Fourier. Então, antes de começar a apresentar as propostas propriamente ditas, eu vou contextualizar um pouco mais do que se trata da análise de Fourier, né? A análise de Fourier, ela estuda sinais. E o que são sinais? São funções que trazem consigo informação sobre o comportamento ou a natureza de um fenômeno que varia com o tempo ou o espaço. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, imagine um violino tocando uma nota musical, né? Isso é um fenômeno natural que gera um sinal, que gera uma função. Como? O som gerado pelo violino é captado pelo microfone de um computador, por exemplo, e o computador converte esse som numa função, né? Então, são exemplos de sinais, e sinais são a matéria-prima da análise de Fourier.
Vamos ver outros exemplos. As batidas do coração, né? Que é um sinal bioelétrico. Então, quando você faz um eletrocardiograma, aparece uma função lá, né? No papelzinho. Então, isso é uma função que pode ser analisada com análise de Fourier. Toda vez que você tem uma função, um gráfico de uma função, você pode aplicar a análise de Fourier. E eu gostaria de salientar que, de fato, no mundo real, as pessoas usam a análise de Fourier para estudar os batimentos do coração, como usam para estudar sons, como usam também para estudar ondas sísmicas. Então, quando há um terremoto, o sismógrafo gera uma função, né? Está vendo a função aqui, né? Que varia com o tempo, e você pode usar a análise de Fourier para estudar esse sinal, né? Em química, né? Quando você irradia uma molécula, por exemplo, com luz infravermelha, né? Isso gera um sinal, né? Dessa irradiação, e você pode usar, os químicos usam análise de Fourier para analisar essas vibrações moleculares. Em economia, a variação do valor de uma ação na Bolsa de Valores. Então, a ação desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu bastante, subiu, desceu, subiu, desceu. Então, veja, a variação da ação de uma Bolsa de Valores gera um sinal, gera uma função, e essa função pode ser estudada com a análise de Fourier, né? Se você olhar para imagens digitais, fotografias digitais, isso aqui também é um exemplo de um sinal, só que é um sinal que varia espacialmente, né? Então, você tem aqui uma imagem que nada mais é do que uma matriz, e para cada pixel, para cada posição nesse quadrado aqui, você tem um valor. Se a imagem é preto e branco, é um valor binário, 0 ou 1. Se a imagem é colorida, você tem o valor aí do RGB, né? Então, imagens digitais é um tipo de sinal, um sinal espacial, que pode ser estudado, né, por meio de análise de Fourier. E as pessoas que trabalham em computação gráfica, as pessoas que trabalham com fotografias digitais, usam a análise de Fourier de forma real para estudar e processar essas imagens, né? E, assim, para amarrar mais, por que a análise de Fourier? Lembre-se que eu tenho que conectar, ficar dentro do tema de conhecimento e profissões. Nessa página aqui, eu coloco como que a análise de Fourier está intimamente ligada com várias profissões, né? Então, no âmbito de aplicação e importância de análise de Fourier, de acordo com esse livro aqui, ele observa que o trabalho científico mais citado de todos os tempos na matemática é precisamente um artigo que trata de análise de Fourier. O artigo científico, o trabalho científico mais citado de matemática é um trabalho sobre análise de Fourier. Este é o artigo aqui. É o que tem mais citações, né, em matemática. Outro ponto. Aproximadamente 3/4 dos prêmios Nobel de Física foram ganhados pelo trabalho realizando ferramentas e conceitos de análise de Fourier. Então, os físicos usam muito a análise de Fourier, né? O Prêmio Nobel de Química, de 85, o Prêmio Nobel de Medicina, de 62, 79 e 2003, também estão relacionados com a análise de Fourier. Então, eu quis trazer aqui para os alunos e para os professores como que a análise de Fourier é uma técnica utilizada por diferentes profissões. É um conhecimento que é utilizado não só por matemáticos, mas é usado por muitas outras profissões, né? E nós vamos ver os exemplos aqui, né? Bem, no nosso desenvolvimento, nós vamos usar a análise de Fourier para o caso de fenômenos periódicos, ou seja, para analisar sinais que são descritos por funções com essa expressão, y igual a A vezes seno de bx mais c, com A, B e C constantes, né? E é a partir dessa função que eu vou fazer todos os experimentos sonoros com o GeoGebra. Assim, existem alguns requisitos prévios, né? Então, assim, o objetivo não era ensinar funções trigonométricas.
as funções trigonométricas iam ser ensinadas com o livro didático oficial pelo professor, né? A ideia é que o material que eu vou apresentar fosse utilizado no contraturno, né? Os alunos tinham aula de manhã e à tarde realizariam essas atividades, né, de aplicações. Então, já supunha que o aluno soubesse a trigonometria do triângulo retângulo e já soubesse também as funções trigonométricas, ou seja, seno e cosseno de um número real, né? Algumas identidades trigonométricas também, né? Então, o meu objetivo não é ensinar funções trigonométricas, mas mostrar como que funções trigonométricas estão relacionadas com conhecimento, é um conhecimento que está relacionado com várias profissões. Esse é o meu objetivo, né? E aí, a primeira atividade que eu proponho no livro que eu escrevi foi esse, né? Que é o problema da vela. Então, você tem uma caixa, um alto-falante, um alto-voz, que acho que se fala em espanhol, né? Que emite um som grave com volume e altura constantes. E tem uma vela acesa, colocada em frente ao alto-falante. Aí a pergunta que a gente faz para os alunos é: quando o alto-falante, quando o alto-voz for ligado, o que vai acontecer com a chama da vela, né? Então, uma primeira reflexão que trazemos para o aluno fazer. O que vocês acham, né? Se vocês colocarem uma vela acendida em frente a um alto-voz, que emite um som grave com volume e altura constante, na hora que o alto-voz for ligado, o que vai acontecer com a chama da vela, né? Pensem aí um pouco, né? Como mexer com fogo pode ser uma coisa complicada, né? Pode ser perigoso, então nós oferecemos para o professor 2 vídeos mostrando o experimento, porque daí o professor não, o professor julga, né? Não, eu vou fazer o experimento, eu tenho um laboratório na escola que eu posso fazer esse experimento. Mas se o professor julgar que é muito perigoso, então ele pode, no lugar, exibir um vídeo, né, para ver como que a chama da vela vai se comportar. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Ok? Eu não sei se o vídeo confirmou a intuição de vocês, né? Mas o vídeo mostra que a chama da vela vai oscilar, né? Aí pesquisadores do ensino e de educação na área da física argumentam que os estudos mostram que as pessoas não têm uma percepção realista sobre a natureza do som e que, em geral, as pessoas descrevem de forma errônea o movimento da chama da vela, né? Em geral, as pessoas acham que quando você liga o alto-falante, né, a chama da vela vai pender para um lado, né? Quando você desliga o alto-falante, ela volta a ficar ereta. Quando você liga, ela empena, né? Ou seja, o fato dela oscilar não é uma resposta frequente. Então, os alunos, as pessoas em geral, né, não têm uma compreensão realista desse experimento, né? Bom, em física, o som é uma onda mecânica longitudinal, né? E é um fenômeno que está associado com o transporte de energia por meio de vibrações. Ela é mecânica porque as vibrações ocorrem por um meio material, no caso, as moléculas do ar ou as moléculas de uma parede, né? Tá certo? E ela é longitudinal porque a direção de transporte é paralela à direção de vibração, né? E aqui eu tenho uma curiosidade, né? Que é apagando fogo com som. Será que é possível? Será que é possível apagar som com fogo, né? Então, tem um projeto das Forças Armadas Americanas que investiga justamente isso, se é possível apagar fogo com som. E tem o programa da Discovery Channel chamado Caçadores de Mitos, Mythbusters, que no episódio 76 quis também investigar esse assunto. Será que é possível
apagar fogo com som, né? Então, vou mostrar aqui esse vídeo do projeto das Forças Armadas. Então, a resposta é sim, é possível apagar fogo com som, né? E aqui no programa dos Caçadores de Mitos, o episódio 76, vocês acham lá no YouTube, tá certo? De fato, eles também conseguem apagar fogo com a voz, né? Eles têm um microfone, aí eles dão um grito, aí o som saído pelos alto-vozes aqui apaga esse fogo, né? É bem interessante. E aí você se pergunta, né? Qual é a vantagem? A gente pergunta isso para os alunos no livro. Qual é a vantagem em você apagar fogo com som e não com água, né? O que vocês acham, né? Por que você usar som, né? É melhor do que usar água, né? Lembrando que no caso das Forças Armadas dos Estados Unidos, o interesse era na NASA, né? Se tiver fogo numa sonda espacial no espaço, água é um item muito raro numa sonda espacial, enquanto que o ar está lá porque os astronautas precisam respirar, né? Então, esse seria um motivo do interesse da NASA em usar som para apagar fogo, né? Outra curiosidade que eu trago é o prêmio Ig Nobel. Todo mundo conhece o prêmio Nobel, mas existe também o prêmio Ig Nobel, cujo lema é o seguinte: são avanços científicos que primeiro fazem as pessoas rirem para depois colocarem ela para pensar. Então, o Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Ig Nobel da Paz de 2006, foi um aparelhinho, esse aparelhinho aqui, chamado mosquito. O que o mosquito é? Era um aparelho que emite um som numa frequência muito alta, que só os adolescentes baderneiros ouviriam e ficariam incomodados com o som, né? Os policiais que são mais velhos não conseguiriam perceber o som estridente do mosquito, né? Então, você poderia usar o mosquito, segundo o inventor, né, o ganhador do prêmio Ig Nobel, você poderia usar o mosquito como uma maneira de acalmar rebeliões feitas por jovens, né? Aqui tem o som do mosquito, mas acredito que só com um bom alto-falante você vai conseguir ouvir bem, tá certo? Mas vocês podem procurar também na internet por mosquito, né? Prêmio Ig Nobel da Paz 2006. Eu acho que vocês não estão ouvindo o som, né? Não estão ouvindo por dois motivos. Primeiro que a minha caixa de som aqui, ela não é fiel o suficiente para reproduzir o som, e depois que eu imagino que nossa idade já fez com que a nossa sensibilidade para sons agudos, né? Opa, não, estou ouvindo sim, não estou tão velho não, né? Um jovem talvez conseguiria ouvir melhor o som aqui do que nós, né? Eu já tenho 50 e poucos anos, né? Aliás, na internet também tem um teste de som, um teste de idade, ele descobre a sua idade pelo som. Você vai mexendo um controle, e aí ele vai emitindo sons de diversas frequências. Aí você para. Aonde você parou, ele diz, a sua idade é essa. Porque a capacidade de perceber certas frequências muda de acordo com a idade, né? Bem, e aqui está a primeira construção de GeoGebra que eu fiz para tentar relacionar vibrações de partículas e funções trigonométricas. Então, vou abrir aqui para vocês, tá certo? Esse QR Code aqui, ele vai levar para essa construção do GeoGebra que eu vou mostrar para vocês, tá? Davi, se alguém tiver uma pergunta, você quiser fazer alguma observação, é só abrir o áudio e interromper, tá certo? De acordo, Humberto. Bem, ok. Então, eu vou explicar aqui esse ato do GeoGebra. Aqui, esse retângulo aqui representa um êmbolo, uma membrana que vai vibrar, tá certo? E esses pontinhos aqui representam as moléculas de ar. É claro que esse ato do GeoGebra, né, é uma alegoria, não representa a realidade, porque primeiro que as moléculas de ar não estão dispostas assim, né, enfileiradas certinhas como um desfile cívico, né?
As moléculas de ar estão mais bagunçadas, mas aqui, para simplificar o entendimento, né, as moléculas de ar, eu as coloquei assim, né, dispostas de forma uniforme. E aí eu vou começar a fazer esse êmbolo vibrar. E a vibração do êmbolo, ela é controlada por dois controles idealizantes. Um controle chamado amplitude e o outro chamado frequência. Então, eu vou animar, ó. O êmbolo vibra, e aí essa vibração do êmbolo perturba a posição das moléculas de ar, né? E aí, a investigação nessa simulação, o aluno deve fazer é que o aluno descreva o que esses dois controles eles afetam na simulação, né? Então, por exemplo, o que a amplitude faz? Vou diminuir mais aqui a amplitude. E agora eu vou aumentar bastante a amplitude. Então, o aluno teria que escrever no caderno dele, olha, o controle de amplitude na simulação tem o seguinte efeito, né? Então, não sei se vocês perceberam que a amplitude controla o quanto que o êmbolo se desloca com relação à sua posição inicial, né? Quanto maior a amplitude, maior o deslocamento que o êmbolo, que a membrana faz com relação à sua posição inicial, né? E a frequência, o que a frequência faz, né? Deixa eu diminuir um pouco a amplitude. Vamos agora diminuir a frequência. Agora eu vou aumentar um pouco mais a frequência. Então, a frequência regula a velocidade dessa oscilação da membrana, né? O quanto que ela oscila numa unidade de tempo. Eu não sei se vocês percebem que existe um acúmulo de moléculas, de partículas, né? Esse acúmulo aqui, ele é denominado uma frente de onda. E você pode, aqui nessa simulação, acompanhar as frentes de onda, né? Então, veja que uma frente de onda, ela demora um certo tempo para sair aqui da janela do GeoGebra, né? Então, você pode rastrear, né, essas frentes de ondas. E aí a gente pergunta quanto tempo demora para essa frente de onda ela sair da janela do GeoGebra. E nós perguntamos também como que a amplitude e a frequência afetam esse tempo, né, que a frente de onda leva para sair, né? Vamos ver aqui. Vou aumentar a frequência aqui. Vou diminuir a frequência e vamos animar de novo. Será que se eu aumento ou diminuo a frequência, o tempo que leva para uma frente de onda sair da simulação muda ou não muda, né? Tá ok? E agora aqui, bom, o que isso tem a ver com função trigonométrica? É o que eu vou mostrar agora, nessa simulação. Aqui tem uma partícula, tem uma molécula de ar, e agora eu vou acompanhar como que essa molécula, essa partícula em particular, ela se desloca pela ação do movimento da vibração da membrana, do êmbolo, né? Então, observamos que uma molécula de ar, né, ela se desloca de acordo com uma função trigonométrica, no caso aqui, uma função seno, né? Se eu aumentar a amplitude, o que isso faz acontecer com o gráfico da função trigonométrica, né? Então, dá para perceber aqui, né? O efeito na função trigonométrica. E se eu mudar a frequência, né? O que acontece? Ok? Deixa eu voltar para o meu PowerPoint. Os físicos, no lugar de considerar o deslocamento de uma partícula, eles preferem considerar a pressão do ar, né? Então, onde há acúmulos de moléculas de ar, a pressão é mais alta, onde há menos concentração de moléculas de ar, a pressão é mais baixa. Então, os físicos preferem considerar o som como a variação da distribuição da pressão, né? Com relação ao valor nominal, né? E isso é descrito por uma função trigonométrica. Existem
regiões onde a pressão é mais alta, onde há concentração de moléculas de ar, e há posições onde o ar é mais rarefeito, né? Onde a pressão é mais baixa, tá ok? Aí o segundo experimento que nós propomos, né, para o aluno pensar é o seguinte: o aluno está aqui segurando uma corda, numa extremidade, e a outra extremidade da corda ela está fixa, amarrada na parede. E aí o aluno dá um saculejo, né? E aí isso faz, digamos, a distorção da corda viajar por meio da corda, saindo da mão do aluno, saindo da mão da pessoa e chegando até a parede, né? E aí a pergunta que a gente faz assim, né? Na hora que o aluno pega e dá um saculejo e essa frente de onda, né? Ela chega na parede, isso vai demorar um tempo. O que o aluno teria que fazer para diminuir esse tempo, né? E aí a gente pensa para o aluno refletir sobre esse assunto, e aí eu coloco vocês para pensarem, né, sobre isso. O quanto que vai demorar para essa frente de onda? Se eu quero diminuir o tempo que a frente de onda leva para sair da mão do aluno e chegar na parede, o que ele tem que fazer, né? Em geral, os alunos dizem que tem que chacoalhar mais rápido, né? Movimentar mais rápido, mas se o aluno prestou atenção na simulação anterior, ele vai perceber que não adianta, né? Mudar a frequência ou mudar a amplitude não altera o tempo que a frente de onda leva para percorrer esse caminho, né? Na verdade, a resposta é a seguinte: para ele modificar o tempo para que a frente de onda saia da mão dele e chegue na parede, ele vai ter que mudar a corda, tem que usar uma outra corda, porque esse tempo não depende nem da frequência nem da amplitude, depende do meio de transmissão. No caso aqui é a corda, né? Então ele teria que mudar a corda, o tipo de corda, teria que ser um barbante ou um fio metálico, né? Mas em geral os alunos têm uma pouca percepção, uma percepção errônea desse problema, né? Aí outro fato é que ondas transportam energia, mas não transportam matéria, né? Então, se você tem um mosquito em cima de uma lâmina de água e vem uma onda, o mosquito não é carregado na direção da onda, né? Ele sobe e desce, mas fica no mesmo lugar, né? Em geral, as pessoas acham que uma onda carrega a pessoa, mas não carrega, né? Faz subir, faz descer. As ondas transportam energia, mas não transportam matéria, né? E aqui eu coloquei 2 vídeos para demonstrar isso, né? O professor também pode usar essas molinhas, né, como um recurso de material concreto, né, para visualizar uma onda que é longitudinal, porque aqui a transmissão da frente de onda é feita na direção, né, do meio aqui, tá certo? Aliás, observe que a frente de onda bate na mão desse aluno e volta, né? Aqui é longitudinal e aqui é transversal, ó. Tá certo? Então, nós recomendamos que, caso o professor tenha esse tipo de recurso, essa mola, né, vende em loja de brinquedos, né? As crianças costumam ter esse tipo de brinquedo em casa, né? Minha filha tem um. Então, na escola, o professor pode, além do GeoGebra, usar esse experimento para que os alunos, né, reforcem essa ideia do que é uma onda longitudinal, do que é uma onda, né, transversal e o que é uma frente de onda, e essa questão do tempo de viagem de uma frente de onda, né? Tá certo? E agora eu vou usar aqui uma construção feita no GeoGebra que vai relacionar múltiplas representações de funções trigonométricas. Você vai ter a expressão algébrica, você vai ter a representação gráfica pelo gráfico, e você vai ter uma representação que é sonora, auditiva, né? E aqui eu vou ter que pedir para trocar de tela, porque o Google Meet ele não transmite o som do sistema. Ele só permite transmitir som de uma aba. Então, eu vou ter que abrir essa construção numa aba do Google Chrome e aí compartilhar essa aba para que vocês possam ouvir o som. Senão, não vão conseguir ouvir o som, tá bom? Então, eu vou parar aqui de transmitir um pouquinho e vou compartilhar a minha aba para que vocês possam ouvir, tá certo?
Eu vou parar e agora eu vou compartilhar aqui a minha tela novamente. Parar a apresentação. E agora eu vou compartilhar uma aba. Aqui está, é essa mesmo, tá certo? Então, aqui ele vai tratar da função elementar, né? Y igual a A vezes seno de 2K πx. Vocês já vão entender porque eu coloquei aqui 2K πx e não B vezes X mais C. E aqui nos cantos de entrada, vocês podem mudar o valor de A, podem mudar o valor de K e podem mudar o valor de C e ouvir o som, né? Então, aqui o A está valendo 1, que é o valor máximo que o GeoGebra aceita para poder ouvir um som. Aqui você escolhe o valor de K, que eu vou colocar 440, né? E agora vamos ouvir o som da função seno de 2 vezes 440 πx mais C que vale 0. Ok? E aí a pergunta que a gente faz para o aluno investigar nessa simulação é: o que acontece com o som se eu modificar a amplitude? Por exemplo, aqui está para A igual a 1. Se eu colocar A igual a 0,5, o que acontece? Vou diminuir. Então, o que o A controla no som? Controla o volume, né? A intensidade do som, né? Quanto maior o valor de A, maior os valores máximos e mínimos da função trigonométrica. Aqui. E aí, mais intenso o volume ou menos intenso dependendo do valor do som, né? E agora aqui o que acontece com a frequência? Aqui está 440. Se eu colocar 880, o que vai acontecer com o gráfico da função? O que vai acontecer com... Deixa eu voltar aqui para 1. Né? (440). Agora eu vou colocar 220. Aliás, quem conhece um pouco de música deve já estar percebendo por que eu escolhi como frequência 440 Hz, né? Porque essa é a frequência da nota musical Lá, né? Isso aqui é Lá. Se eu colocar 880, isso aqui também é uma nota musical Lá, só que 1/8 acima, né? E aí, a frequência, o que está fazendo com o som? Está mudando a altura do som, né? Está mudando se é um Lá, se é um Dó, se é um Ré, se é um Mi, né? E em termos de gráfico, está alternando quantas subidas e descidas ela dá num intervalo fixo, né? Tá ok? E se eu mudar a fase? O que acontece se eu mudar a fase? Vou colocar um som mais grave, que é menos chato de ouvir, né? O que a fase faz, né? Que esse Czinho aqui dentro da função seno. A fase, ela translada o gráfico para a direita ou para a esquerda, né? Esse é o resultado em termos gráficos, né? Mas em termos de som, vocês estão vendo alguma diferença no som quando eu mudo a fase? Não, né? Então vocês são pessoas normais, porque de fato o ser humano não consegue perceber diferenças de fase no som. Se você mudar essa constante C aqui, o ouvido, o cérebro humano não consegue detectar essa mudança de fase. Existem animais que conseguem detectar a mudança de fase e usam isso a seu favor. Por exemplo, os morcegos, né, corujas
conseguem perceber mudança de fase e usam isso para localizar suas presas, né, para caçar, tá ok? Então, agora eu vou parar a apresentação de novo para poder voltar para o meu PowerPoint, né? Entire screen. Então, a amplitude A de uma onda senoidal determina a intensidade e volume do som correspondente. Quanto maior o módulo de A da amplitude, maior a intensidade do som. A frequência K determina a altura. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som, né? E o ouvido humano não consegue perceber diferenças da fase C da onda. Então, por meio daquela simulação do GeoGebra, a gente conduz o aluno a perceber essas propriedades do som, ok? E aí a gente relaciona aqui, já que falamos de frequência e de amplitude, com relação às rádios AM e FM, né? Então, qual a diferença entre rádio AM e rádio FM, né? Você tem um sinal. O que a rádio AM ela faz? Ela transmite esse sinal modulando a amplitude. Onde o sinal é mais alto, né, a amplitude é maior, essa altura aqui é maior. Onde o sinal é mais baixo, a amplitude é menor. É assim que uma rádio AM ela transmite um sinal, modulando a amplitude. E a frequência, e a rádio FM? A rádio FM, ela codifica o sinal modulando a frequência. Onde o sinal é mais alto, a frequência é maior. Onde o sinal é mais baixo, a frequência é menor, né? Aqui tem uma animação. Estão vendo? Então, a gente conecta isso também com a vida diária do aluno, né? Às vezes o aluno ouviu falar de AM e FM e não sabe por que que AM se chama AM e por que que FM se chama FM, né? Tem a ver com a codificação da transmissão do sinal, que é ou pela amplitude, no caso de ondas AM, ou é pela frequência, no caso FM, tá certo? E agora aqui sim, eu vou relacionar de forma mais explícita, né? Vou parar de compartilhar de novo, senão vocês não vão ouvir o som, né? Vou compartilhar aqui a relação entre as notas musicais, né? E funções trigonométricas. Ok? Então, aqui no GeoGebra eu coloquei um teclado virtual, né? Aqui tem a partitura com as notas. Aqui vocês estão vendo qual é a função trigonométrica associada à nota, né? Aqui está mostrando a frequência. Existe um motivo para você considerar a raiz 12ª de 2, né? A escala temperada. E aqui você tem o gráfico da função trigonométrica, né? Ó. Então, olha, vamos aqui, Dó. O Dó 4. A frequência é 261. Esse aqui é um Dó uma oitava acima. A frequência é o dobro desse Dó aqui. Tá certo? Então, funções trigonométricas têm tudo a ver com notas musicais, né? Você muda as notas musicais mudando a frequência da função trigonométrica. Ok? Eu vou parar. Desculpe aqui ficar alternando, é porque o Google Meet ele não permite transmitir o som do sistema, só de abas. Eu tenho que ficar alternando entre as apresentações aqui, né? Deixa eu voltar para onde eu estava. Aqui. Mas, assim, o assunto fica mais interessante quando você considera som mais complexos, ou seja, quando você soma funções trigonométricas. Então, nesse applet aqui que eu vou exibir para vocês, vou ter que alternar a tela de novo, eu vou exibir duas funções trigonométricas. Tem uma função trigonométrica que tem uma amplitude, tem uma frequência e tem uma fase, que é a função trigonométrica em azul, tá certo? Eu vou ter uma segunda função trigonométrica,
que tem uma amplitude A2, tem uma frequência K2 e uma fase C2, que está em verde, e você tem a soma das duas, que é o resultado das duas, que vai estar em vermelho, né? Então, eu vou mostrar esse applet para vocês agora. E aí eu vou ter que alternar aqui de novo, peço desculpas, né? Mas o Google Meet, para quem vai trabalhar com som, tem essa dificuldade, né? Porque ele não permite transmitir som do sistema. Ele só transmite som de abas, né? Isso é meio chato. Desculpa, tem que achar o nome da aba aqui. Ok. Então, olha só. Eu coloquei meio para cada função trigonométrica, 120 e 121, né? Eu vou manter aqui a mesma frequência para as duas funções trigonométricas, né? Meio e meio. Bom, eu vou colocar zero para a segunda, né? Então, é meio para a primeira função para a amplitude da primeira função trigonométrica. Vou colocar 440 aqui, que é o Lá, que é um som mais reconhecível, né? E aí, o som é aquele que vocês já ouviram antes, só que agora com uma intensidade um pouco mais fraca, porque a amplitude é meia, né? E se eu pegar a segunda função trigonométrica e colocar meio aqui, né? E zero na primeira, é o mesmo som. E se eu colocar agora meio aqui, meio nas duas? Bom, meio mais meio dá 1. Então, as duas funções trigonométricas geram o mesmo lá, só que agora meio mais meio dá 1, dá o quê? Dá uma frequência, dá uma intensidade, né, um volume mais alto. Né? Tá aqui, a soma, a primeira e a segunda que é igual, né? Agora, eu posso colocar uma amplitude que é negativa, né? O que vai acontecer com a onda resultante? Está vendo? Ó? Há um cancelamento, né? Meio menos zero, mais menos 0,4 dá 0,1. Então, é o som que eu tinha antes, só que com um volume mais baixo, né? Se eu colocar aqui menos 0,49, opa, menos, né? O som fica mais baixo ainda, né? Então, aqui, como as amplitudes têm sinais opostos, existe o que a gente chama em cancelamento do som. Uma onda sonora cancela outra onda sonora. E isso tem tudo a ver com o escapamento do carro, né? Que é o cancelamento, a diminuição do ruído no escapamento de um carro, né? Tem a ver com esse fenômeno que eu estou exibindo aqui, né? Que é o cancelamento de som. Tá ok? Ok. Top sharing. Vou voltar, desculpem, hein? Então, aqui eu vou apertar um botãozinho, vocês vão ouvir um som, e aqui está esse som sendo produzido como uma soma de duas funções trigonométricas. Ouço se esse som é familiar para vocês. Conheceram esse som? Já ouviram em algum lugar? É o som que você ouve quando você pega o seu teléfono e aperta os números do telefone, né? Isso produz um som que é enviado para a central telefônica ou para quem está te ouvindo, né? E eu não sei se vocês sabiam que esse som que o telefone emite é a combinação de duas funções trigonométricas, cujas frequências estão indicadas aqui, estão vendo? Então, o número 1 é uma função trigonométrica com frequência de 697 Hz e 1.209 Hz. E assim vai, né? E aí, o que a gente pergunta para o aluno no livro é: por que os engenheiros, na hora que inventaram
esse sistema DTMF, que chama, né? Para transmitir qual é o número pressionado no celular, no telefone, por que eles resolveram usar duas funções trigonométricas? Por que não usaram uma só? Por que não usaram 3 ou 4? Por que preferiram usar duas, né? Então, é uma questão que eu coloco para vocês pensarem, né? Por que esse sistema do telefone usa duas funções trigonométricas e não uma só, ou 3, né? Tá certo? Pensem aí enquanto eu mudo e volto novamente para a minha apresentação, né? Esse aqui, eu acho que para não ficar muito longo, né? Eu não vou mostrar. Depois, se houver interesse, no momento das perguntas, se alguém tiver interesse, eu posso mostrar. Que tem a ver com batimentos. Batimentos é quando você toca dois sons com, é, com volume próximos e frequências muito próximas também. Então, instrumentistas usam batimentos para saber se o instrumento está bem afinado ou não, né? Então, quando você tem duas notas musicais, né? Um Lá, que é 440 Hz, e uma outra corda que está com um Lá, mas está ligeiramente desafinada, digamos, 441 Hz, no lugar de 440 Hz, você vai ouvir o que os músicos chamam de batimentos, que é essa onda aqui, ó, em azul, né? Você vai ouvir um on, 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 que é o efeito combinado das duas notas que estão ligeiramente desalinhadas, né? Então, enquanto você estiver ouvindo esse batimento, significa que o seu instrumento não está bem afinado, né? Então, o pessoal que afina instrumento usa batimentos, né? Que nada mais é do que a soma de duas funções trigonométricas para afinar um instrumento, né? Eu vou pular isso aqui, não vou abrir o GeoGebra, que ficar alternando está ficando um pouco chato, né? Mas se houver interesse em que eu detalhe esse experimento no GeoGebra, no momento das perguntas eu posso voltar aqui e mostrar, né? Ah, aqui é interessante também, tá certo? Vamos ver se esse efeito funciona para os falantes de língua espanhola, né? Eu vou mostrar um vídeo da BBC, um trechinho de um vídeo da BBC. Aí eu gostaria que vocês fechassem, cerrassem os olhos, tá certo? E me dissessem se vocês estão ouvindo Fá ou Bá, tá certo? Então, vocês não podem mirar na pantalla, tem que cerrar os olhos, só escutar, né? E aí eu gostaria que vocês registrassem no chat, por exemplo, se estão ouvindo Fá ou Bá. Depois, vou repetir o experimento e eu gostaria que vocês aí têm que olhar para a pantalla e me dissessem se vocês estão ouvindo Fá ou Bá, tá ok? Então vamos lá. Não vale olhar, não pode olhar, só pode escutar, hein? E aí me digam no chat se vocês estão ouvindo Fá ou Bá. E aí, o que vocês ouviram? Fá ou Bá, né? Escrevam aí no chat. Mas olha só, não é para ter mirado, hein? É para ter só escutado, só com os ouvidos, né? E agora vou repetir o experimento e eu gostaria que vocês agora olhassem para a imagem, olhassem para o vídeo, tá? E aí, vocês ouviram o mesmo som ou ouviram sons diferentes, né? Na hora que eu fui pesquisar para escrever esse material, eu descobri que existe uma área do conhecimento chamada psicofísica. Tem a física, que são as leis naturais. O som é um fenômeno físico. Mas a maneira como que o som é percebido pelo cérebro humano não é exatamente a mesma coisa do fenômeno natural. Existe a psicofísica, que é como o cérebro interpreta o fenômeno físico. E esse efeito McGurk, né, é um exemplo clássico disso, né?
Nos dois momentos, sem olhar e olhar, o apresentador está falando a mesma palavra, que é um tipo ba ou pá, né? Eu ouço pá, eu não ouço nem fá nem ba, eu ouço pá. Mas o que acontece nesse vídeo? Nesse vídeo ele fez uma pegadinha. O som é ba, mas com a boca, com a boca, ele faz como se estivesse falando fá. E aí, quando você olha, o seu cérebro está juntando duas informações. O som que chega pelo seu ouvido e a sua leitura labial, né? E aí, quem vence, né? Existe um conflito aí, e, em geral, quem vence são os olhos, né? A percepção visual é muito mais forte do que a percepção auditiva, né? Então, se você não olha, você ouve um som, quando você olha, você está ouvindo outro som, ó. Aqui o som é o mesmo. Aqui é pá e ele fala pá. Aqui é pá e com lábio ele fala fá. Então, isso mostra como que é impressionante, né? Como o cérebro humano é fundamental. Um outro exemplo clássico da psicofísica é esse desenho aqui, que, inclusive, se vocês acharem que eu estou enganando vocês, vocês podem pegar e imprimir esse desenho e comprovar por conta própria que não existe nenhum truque de computação gráfica aqui. Esse aqui é um tabuleiro de xadrez, e aí tem os quadradinhos. E a pergunta esse quadradinho a cor que está pintada aqui, é a mesma cor que está pintado o quadradinho B? Se você é um ser humano normal, vocês devem estar vendo que o quadradinho A é muito mais escuro que o quadradinho B. Mas eu digo para vocês que isso é o seu cérebro, tá certo? Quando olha a cena composta, acha que esse é mais escuro do que esse, mas não é a mesma cor. Você pode imprimir isso aqui, recortar o quadradinho A e aí colocar do lado do B e você vai observar que o quadradinho A tem a mesma cor do quadradinho B. Esse é um outro exemplo clássico da psicofísica, que uma coisa é o fenômeno físico, ou seja, o sinal luminoso que o A e o B emitem, outra coisa é como que seu cérebro decodifica esses sinais. Seu cérebro acha que A é diferente de B, mas, de fato, do ponto de vista físico, eles são iguais, né? Essa cena, esse Edelson é um psicólogo que montou isso aqui justamente para mostrar a questão da psicofísica, né? Bem, eu estou caminhando para a parte final da minha aula magna, né? O que nós fizemos aqui foi dar amplitudes, frequências e fases e compor as duas funções trigonométricas. Agora, você tem o processo inverso, que é dar o som complexo e descobrir quais são os elementos chaves, né? É que nem quando você usa um prisma para decompor a luz. A luz branca, né, é o resultado da composição de vários espectros de luz. E um prisma, ele consegue, né, decompor a luz branca nas luzes básicas, né? Um prisma decompõe a luz branca, a luz azul, vermelha, que nem o arco-íris, né? Então, o nosso ouvido, ele também... Isso aqui que é a análise de Fourier, que é você decompor um som complexo em sinais mais básicos, no caso, duas funções trigonométricas, 2, 3 ou 4, né? Então, o nosso ouvido, ele consegue realizar, né, a análise de Fourier. Você ouve alguém tocando piano e o seu cérebro, o seu ouvido faz a decomposição de análise de Fourier e consegue descobrir quais são as amplitudes e frequências associadas àquele som, né? Tá certo? E existem programas que fazem isso, né? Então, tem o Audacity, que é um programa gratuito, que ele faz essa análise de Fourier. Você abre um arquivo de som complexo e ele faz a análise de amplitude e frequência, mostrando quais são as amplitudes e frequências elementares que, quando somadas, resultam no som que você colocou, né? Existem aplicativos no Android, por exemplo, que eu estou indicando alguns, né?
que você também pode usar para verificar isso, né? Inclusive, esses aplicativos são usados para você afinar instrumentos, né? Deixa eu ver se eu consigo espelhar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir, vamos ver. Essa aqui é a tela do meu celular, tá certo? E aí eu vou tentar... Aqui eu falo e ele, em tempo real, ele está fazendo análise de Fourier, estabelecendo as amplitudes e as frequências, e aí ele identifica qual é a frequência predominante. Está dizendo aqui, ó, isso é um si, isso é um lá, tá vendo? Ó? Lá, não, né? Foi um ré, tá certo? Então, as pessoas usam esse tipo de aplicativo para afinar instrumentos usando o celular, tá ok? Ainda relacionadas com funções trigonométricas e funções trigonométricas complexas, você tem o conceito de epiciclo. O que é um epiciclo? Um epiciclo é a composição de dois movimentos singulares. Então, você tem um círculo que tem centro O, e você tem uma partícula S que descreve um movimento circular com velocidade angular constante, W1, que é a frequência, né? Nesse círculo 1 aqui. Aí, esse ponto S, ele é centro de um outro círculo, um círculo menor, né? O epiciclo. Esse círculo maior as pessoas em astronomia chamam de deferente, e esse círculo menor, o pessoal da astronomia chamam de epiciclo mesmo, né? E aí você tem um ponto P que anda nesse círculo com velocidade constante também, né? E aí você tem a combinação de dois movimentos circulares. Esse ponto S anda nesse círculo, e enquanto esse ponto, que é centro desse círculo, anda, esse outro ponto anda. E aí você vai ter a combinação desses dois movimentos circulares, tá certo? E aí, você pode fazer não só com dois círculos, né? Você pode fazer com vários círculos. E aí, olha o que você pode fazer com a combinação de somas de funções trigonométricas, não agora em termos de sons, mas em termos de curvas, né? Então, aqui tem a teoria, né? Tá vendo aqui, ó? Se você compor um movimento de vários epiciclos, você consegue fazer com que esses ciclos, esses espirógrafos, desenhem aqui um Tiranossauro Rex, né? Você pode desenhar alguma coisa também. P7. E aí ele vai fazer análise de Fourier, vai determinar quais são as amplitudes e frequências dos círculos, né? Para que a composição dos movimentos circulares gerem aqui a palavra Maria, né? Então, se você é matemático e tem uma namorada que se chama Maria, que é matemática também, você pode dar uma prova de amor usando os epiciclos, né? Usando funções trigonométricas. E aqui você controla o número de epiciclos, tá vendo? Mais ciclos ou menos ciclos, né? E aqui, em homenagem ao GeoGebra, o autor fez epiciclos que, quando compostos, desenham o símbolo do GeoGebra, né? Então, isso aqui é análise de Fourier. Por quê? Porque você está somando senos e cossenos. Compor movimentos singulares é somar senos e somar cossenos, como a gente viu lá no GeoGebra, né? Para sons. Tá ok? Aí tem um artigo que foi publicado no North American GeoGebra Journal, onde o Campuzano, né, ele descreve a teoria. Aliás, esse applet aqui do Tiranossauro Rex foi ele que fez, né? Eu fiz um, aliás, foi esse que inspirou o Campuzano, né? Ele se inspirou nessa minha construção, que é a do Batman, né? Então, aqui eu tenho o símbolo do Batman, né? E aqui eu estou mostrando os epiciclos, né? Os senos e cossenos que geram o movimento do Batman. Tá certo? Eu posso movimentar o ponto aqui, ó. Vai que você quer não gerar o Batman, né?
Você quer gerar o outro logotipo. Então, você pode movimentar aqui os pontos de controle, que ele ajusta aí, tá certo? E uma coisa interessantíssima aqui tem a ver com compactação de dados, né? Aqui, ele está sendo bem fiel, né? Olha só. O desenho feito pelos epiciclos, de fato, lembra o desenho do Batman. Mas eu posso diminuir o número de epiciclos. Eu não preciso usar todos os senos e todos os cossenos. É claro que daí o desenho não fica tão fiel, mas ainda lembra o símbolo do Batman, né? É justamente isso que a tecnologia de compactação de arquivos MP3 faz, né? Ele faz uma análise de Fourier e pega quais são as frequências mais importantes para você ainda reconhecer aquele som, né? Então, a análise de Fourier também é utilizada, né, para a compactação de dados, né? Aqui é a compactação extrema quando você só tem uma elipse, né? É claro que quanto mais epiciclos você usa, mais fiel a sua curva fica do desenho original, mas você precisa armazenar mais dados, né? Aqui tem um também que é interessante. Aqui são 1000 círculos, tá certo? Olha que você consegue fazer com que 1000 círculos desenhem, né? Será que está sendo desenhado aí, né? Esperar um pouquinho. Então, esses 1000 círculos, 1000 epiciclos, porque você está somando 1000 funções senos, né? 1000 funções senos e 1000 funções cossenos. 1000 funções senas na ordenada e 1000 funções cossenos na abscissa. Então, por meio dessas funções trigonométricas elementares, quando compostas, quanto somadas, estão gerando esse desenho complexo aí, que é quem? Já estão percebendo quem que é? Está sendo desenhado aí? E aqui, o que eu estou colocando aqui mostra, na minha opinião, uma das ideias fundamentais da matemática. Qual é uma das ideias fundamentais da matemática? A de que fenômenos complexos podem ser descritos por meio de elementos muito simples. Então, seja em termos de sons, seja em termos de curvas, né? O que a análise de Fourier está mostrando é que sons complexos e desenhos complexos podem ser descritos por elementos muito elementar, pela justa posição, pela composição de ideias muito simples, que são senos e cossenos, ou círculos, né? Então, a matemática tem esse atributo de estudar funções, fenômenos complicados por meio de pecinhas mais simples, né? E eu diria que a análise de Fourier é um exemplo clássico disso, né? Se o aluno perceber que esse é um dos atributos da matemática, eu acho que já valeu o ingresso dele perceber isso, né? E se você quiser extrapolar de forma delirante, né? Vocês já ouviram falar da teoria das cordas em física? Aqui tem uma palestra TED que fala do assunto. Então, a teoria das cordas leva isso ao extremo, né? A teoria das cordas diz que todas as partículas do universo podem ser descritas por meio de vibrações de pequenos elementos, de pequenas cordas, né? Ou seja, por meio de elementos muito simples, as cordas, né? Elementos básicos, por meio da vibração das cordas, né? Você consegue gerar qualquer partícula do universo. Então, você está colocando aqui vibrações, funções trigonométricas com a explicação de tudo, se você acredita na teoria das cordas, né? É claro que existem alguns físicos que não são adeptos da teoria das cordas, tem gente que
aceita esse modelo, tem gente que não. Então, de qualquer forma, eu recomendo essa palestra TED aqui para vocês se inteirarem mais, né, do assunto, né? Aqui o Brian Greene, que é um dos defensores da teoria das cordas, né? Ele, inclusive, usa a música como uma metáfora para explicar a teoria das cordas, né? Que tem tudo a ver com o contexto que eu estou apresentando aqui, né? Então, esse é o nosso herói, esse é o Fourier, né? Ele é um matemático francês que viveu entre 1768 e 1830. Então, foi ele que pensou nessa ideia de decompor funções complicadas, né? Como soma, como série, né? Uma soma infinita de funções elementares, no caso, funções seno e funções cosseno, né? Funções trigonométricas, e no caso, Fourier estava interessado em resolver equações diferenciais, né? Ele estava estudando o problema do calor, então o interesse dele foi esse, e a análise de Fourier, né? Que foi inventada pelo Fourier para estudar uma equação diferencial, agora tem aplicações em todas as áreas do conhecimento, né? Tá certo? Aliás, como eu lembro que a análise de Fourier, o artigo de análise de Fourier, né, em sinais, teoria de sinais, é o artigo de matemática mais citado, né? E muitas profissões utilizam a análise de Fourier. E aqui eu trouxe para professores e alunos alguns exemplos de como isso pode ser trazido para a sala de aula, né? Aqui tem outras situações, né? Você tem o escapamento do carro. O escapamento do carro, ele usa a análise de Fourier. Como, né? O motor do seu carro, ele emite um barulho. Agora, o escapamento do carro e esse tubo aqui, eles são projetados de tal forma que quando o som gerado pelo motor, a frente de onda, né, gerado pelo motor, chega no escapamento, ela bate e volta, como a gente viu lá no videozinho da mola, e volta com fase invertida. E aí, na hora que um som vem e sobrepõe com a onda que volta invertida, há o cancelamento de ruído. Aliás, esse é o mesmo princípio que esses fones de ouvido caríssimos, que fazem cancelamento de ruído, fazem, né? Um fone de ouvido que faz cancelamento de ruído, ele toca uma música, ele tem um microfone por fora que capta o ruído de fora, e captando o ruído de fora, ele gera, junto com a música, um sinal invertido com o ruído de fora invertido, para quando a música, junto com o ruído invertido, e o ruído invertido, o ruído se cancele e você ouça só a música, né? Então, se você tem um carro, o escapamento do seu carro foi projetado pensando em funções trigonométricas, a análise de Fourier e ondas, né? Em biologia, você quer classificar uma folha de um vegetal, né? As pessoas usam análise de Fourier em morfometria. Então, o pessoal de biologia calcula quais são os epiciclos que, digamos assim, reproduzem o formato dessa folha. E esses epiciclos vão ter amplitudes e frequências. Aí você tem, bom, isso é uma árvore A, uma árvore B ou uma árvore C. Aí eles comparam os coeficientes de Fourier, né, que a gente calculou usando morfometria, estão mais próximos dos coeficientes de Fourier da árvore A, da árvore B ou da árvore C. Se tiver da árvore A, ele diz, bom, essa folha é da árvore A. Se não da árvore B ou se não da árvore C, né? Então, o pessoal de biologia também usa análise de Fourier para classificar formas, né? Não só, por exemplo, de folhas de árvore, mas também para formato de peixes, né? Morfometria, você estudar o formato das coisas, né, em biologia, tá certo? Aqui eu dou indicações de páginas e aplicativos e vídeos onde você pode ver outras pessoas dando explicações alternativas do que eu acabei de apresentar, né? Então, aqui é uma introdução interativa para a análise de Fourier, né? Aqui é um canal famoso do YouTube de matemática, o OneBlue, né? Que ele também explica a análise de Fourier, agora usando números complexos, né? Se você usar números complexos, a matemática fica mais simples, né? Você não precisa trabalhar com seno e cosseno, trabalha só com funções trigonométricas complexas, né? Esse é um livro, quem foi Fourier, é um livro japonês,
né? Está em inglês, mas foi escrito no Japão, que tenta explicar a análise de Fourier para crianças usando quadrinhos, né? Um livro muito bom, eu comprei, né? Tá certo? Aqui é uma máquina que faz análise de Fourier, só que é uma máquina mecânica, não é digital como o afinador que eu mostrei para celular, né? É uma máquina mecânica que faz análise de Fourier. Você dá um fenômeno complexo e ela te devolve amplitudes e frequências. Então, caso vocês queiram, né, ver esse engenho que foi inventado, eu deixei o link aqui, tá certo? Para os felizes usuários que têm um iPhone, um iPad, tem um aplicativo do Exploratorium que explora muito essa questão do som, né? Aí ele diz, por exemplo, como que as portas dos carros são fabricadas de forma que quando você fecha a porta, né, o som não seja desagradável, né, seja aquele som agradável. Então, tem toda uma tecnologia de você combinar sons para que quando você fecha a porta do carro, né, você tenha um som agradável. Então, tudo isso, esse aplicativo da Exploratorium tem, mas esse aplicativo não tem para Android, só tem para iOS, né? Ou para um iPhone ou para um iPad. Aqui está o link para quem é um feliz usuário de um iPhone e de um iPad, né? Esse aqui tem para iPhone e iPad. Esse aqui é fantástico, né? Esse aqui, assim, é impressionante. Então, esse aqui é um aplicativo chamado Phonopaper, que você coloca um som e o que esse som vai fazer? Ele vai gerar uma folha com a análise de Fourier, com a decomposição do espectro de análise de Fourier, tá certo? Você pode imprimir e mandar para um amigo. Aí esse amigo, ele pega isso, você mandou pelo correio, e usa o aplicativo para tirar uma foto dessa imagem. Na hora que ele usa o aplicativo Phonopaper para ver essa imagem, você vai ouvir o som que gerou essa imagem. Então, é uma maneira de você mandar uma mensagem sonora codificada de forma visual, né? Aqui a análise de Fourier também. A análise de Fourier decompõe o som em termos do espectro de frequências e amplitudes, gera uma imagem, e aí, ou seja, decompõe, e o mesmo aplicativo olha para a imagem e recompõe, né? São as frequências, são as amplitudes, e gera o som cuja decomposição em Fourier é essa imagem que você está vendo aí, tá bom? Assim, se você tem um Android ou um iPhone, essa tecnologia eu acho assim fantástica, né? Eu vou parar por aqui, tá certo? Então, assim, quem quiser me seguir nas redes sociais, aqui está meu canal de YouTube. Eu estou, assim, à medida do possível, a cada vídeo que eu gero educacional, eu estou tentando colocar em idiomas diferentes. Além do português, eu tenho colocado em inglês e tenho colocado em espanhol. Aliás, eu tenho observado que dos idiomas estrangeiros que eu ponho, eu tenho mais feedback em língua espanhola do que em inglês, né? Assim, as pessoas que mais me assistem são aquelas que falam em português. Em segundo lugar, vem as pessoas que falam espanhol. E em terceiro lugar, vem as pessoas que falam inglês, né? Então, vocês aí da Colômbia, né? Caso queiram me seguir no YouTube, o link está aqui por esse QR Code. É só procurar no YouTube Humberto Bortolossi, tá certo? Que eu tenho posto versões em espanhol dos vídeos educacionais que eu tenho gerado, né? Ou caso queiram me seguir lá no Instagram, é só procurar Humberto Bortolossi ou apontar para esse QR Code aqui, tá certo? Ô, Davi, eu acho que tá bom, né? Eu encerro por aqui, e aí, não sei se alguém tem uma observação, alguma pergunta. Muchas gracias, profesor Humberto. Muy destacada su conferencia, nos ha dejado maravillados con todos los desarrollos que usted ha hecho. Muy bonito académicamente hablando y desde el punto de vista matemático, pues hermoso. Todas estas aplicaciones que usted ha desarrollado con STEM, digamos, con matemática aplicada, modelando fenómenos de varias áreas, en este caso de las artes, sobre todo. Pero en su página uno encuentra muchos desarrollos y aquí en la conferencia nos dio la oportunidad de deleitarnos matemáticamente hablando. Entonces vamos a abrir el espacio para preguntas. El profesor César Augusto Pérez Gamboa ha levantado la palabra.
Adelante, profesor César. Buenas tardes. Doctor David Benítez, muchas gracias. Nuevamente felicitaciones por estos espacios. Doctor Humberto, gracias por la presentación, demostrar la capacidad que tiene la mediación de la tecnología para la construcción de pensamiento integrado en el STEAM. Me parece relevante que pudiera encontrarse materiales y todos estos planteamientos establecidos en el desarrollo de actividades. Tengo una pregunta y es, CIRPISCA en la disciplina de la educación matemática siempre ha hablado del entendimiento matemático. Aquí se han mostrado ejemplos, se han mostrado formas y diseños, fortalecimientos curriculares hacia el STEAM y la mediación de las tecnologías. La pregunta es, ¿hasta dónde contribuye toda esta orquestación instrumental en términos de touch y todos estos elementos de integración a la comprensión matemática y de las otras disciplinas, de las artes? Incluso creemos que el STEAM debería tener una H de humanidades, de las tecnologías, de la ingeniería. ¿Cuáles son los aportes de esta orquestación entre instrumentos tecnológicos, digitales, y todo este diseño de actividades para la comprensión de la forma integral del STEAM, ojalá también con H? Gracias. Entonces, eu diria que o aporte teórico fundamental aqui é a teoria de representações semióticas de Duval, né? Porque existe aqui a intermediação entre várias representações de um mesmo objeto matemático, no caso, uma função. Objeto matemático é função, sinais, como os engenheiros costumam denominar, né? Estudar funções, objeto matemático é função, e o GeoGebra, por natureza, ele articula várias representações. A representação algébrica, a representação numérica, a representação gráfica, e o GeoGebra também permite agora articular a representação sonora, né? Então, essa transição entre diversas representações permite, segundo Duval, né, ganhar uma apreensão mais profunda do objeto matemático, no caso, funções, né? Ou seja, como que a variação de um coeficiente na função altera a função, altera o gráfico, né, a imagem, né? Então, eu diria que o aporte teórico fundamental é a teoria das representações semióticas de Duval, né? Embora, sim, professor, o meu desafio era responder o que me foi solicitado naquele projeto, né? Me fale de funções trigonométricas no contexto de saberes e profissões. Então, você tem que mostrar que funções trigonométricas é um saber, é um conhecimento que é empregado em muitas profissões, não só na matemática, ou só na engenharia, né? E eu penso que consegui passar esse recado, né? O pessoal de geologia vai falar, não, de fato, quando a gente vai estudar terremoto, nós usamos a análise de Fourier, né? O pessoal de finanças, quando eu vou estudar variações do valor de uma ação na bolsa, a gente usa a análise de Fourier. Aquelas aplicações que eu apresentei no início, elas não são, digamos assim, de mentirinha. As pessoas que efetivamente trabalham nessas áreas utilizam a análise de Fourier para estudar os fenômenos correspondentes, né? Então, assim, são exemplos da vida real mesmo. Profissionais dessas áreas, de fato, utilizam a análise de Fourier. Na escola secundária, né, não dá, ainda não é possível trazer todo o ferramental de cálculo. Então, o que eu procurei trazer são as funções elementares, as funções trigonométricas, né, e experiências e simulações com funções seno e cosseno, né, que daí são objetos mais familiares e tradicionais da escola secundária, né? Gracias. Muchas gracias, doctor Humberto, y muchas gracias a César por la pregunta. Yo tengo hay muchos agradecimientos en el chat, profesor, muchos. Muchas gracias, dicen que maravilloso
ver patrones y ver aplicaciones e integrar todas estas experiencias para el aprendizaje de las matemáticas. Ha sido la masterclass, ha sido inspiradora, y usted es un referente latinoamericano para nosotros. Podemos decir que usted es uno de nuestros maestros. Entonces, muchas gracias. Y tengo una pregunta y un comentario. Profesor, a nivel de la investigación educativa, ¿usted ha podido implementar todos estos desarrollos en el aula? Y si es así, ¿qué impacto ha tenido para la formación de sus estudiantes? Sim. Essas atividades que eu propus foram aplicadas lá no estado da Bahia, que foi quem me contratou para desenvolver esse material, né? Então, foi aplicada. Mas agora, aqui no Brasil, houve uma reforma curricular que introduziu o conceito de itinerário formativo, que é um percurso, um caminho que procura agregar diferentes saberes, né? Conhecimentos. E aí, meu material tem sido usado como um itinerário formativo, né? Justamente porque agrega várias áreas e vários saberes, né? O pessoal que estuda biologia vai ver a parte da matemática usada na biologia, né? O professor de física vai ver como que essa parte de funções trigonométricas é usada em física. Então, eu já fui contactado por muitas escolas no Brasil, né, que estão usando esse meu material como um percurso, né, um itinerário formativo que foi introduzido na última reforma curricular, né? Sem contar a relação com questões fora das ciências exatas, como a psicofísica, né? Porque uma coisa, como eu coloquei, é a física, outra coisa é como o seu cérebro interpreta o fenômeno físico, né? Então, isso também amplia, né? Sai um pouquinho da área de exatas e vai mais para a área de humanas, né? O ser humano interpretando um fenômeno físico, né? Bien. Por outra e aí, parte... Davi, se me permite, eu só gostaria de fazer, mostrar mais uma referência que eu acho que é bem bacana, né? Então, essa aqui é uma palestra TED, né? Que é, assim, muitíssimo interessante, que é espionagem, né? Como que o pessoal da espionagem estão usando a análise de Fourier, né? Para fazer espionagem. Então, se vocês quiserem ver o detalhe, vocês podem acessar essa palestra TED aqui. Como que funciona, né? Tem um copo numa sala e as pessoas estão falando. À medida que as pessoas falam, as ondas sonoras das pessoas que falam vão fazer esse copo vibrar. E aí tem alguém filmando, né, com uma lupa de longo alcance, o copo. E esse filme pode captar a vibração do copo. Então, o que o pessoal de espionagem faz? Ele decodifica a vibração da imagem no copo e consegue descobrir o que as pessoas estão falando naquela sala, pela vibração do copo, né? Então, a análise de Fourier sendo usada aí para espionagem. Isso, para mim, é um exemplo incrível, né? Como que... qual é o alcance que a decomposição de sinais complexos tem, né? Até em espionagem, né? Você conseguir ouvir o que uma pessoa falou numa sala à distância, só pela vibração do copo, pelo som da conversa tida naquela sala, né? Bien, Humberto. Por último, quisiera en el estado, bueno, aquí la división política se llaman departamentos, en Brasil, en México se llaman estados. En el departamento donde estamos trabajando, donde está el Instituto GeoGebra y donde está la Universidad del Valle, la Secretaría de Educación trabaja para este programa en el que estamos insertos hoy día, que se llama Valle Labs. La Secretaría de Educación ha declarado al departamento territorio STEM, y eso tiene muchas implicaciones. Trabajamos en Valle Labs, hay un Lab Center, hay laboratorios regionales y en cada colegio hay un laboratorio para
para trabajar, para que los profes trabajen. A nosotros nos interesa mucho, como Universidad del Valle, como Instituto GeoGebra, y seguramente, no puedo hablar por la Secretaría, pero por lo que los conozco, seguramente que la Secretaría de Educación les va a interesar que hagamos un convenio de colaboración de tal manera que podamos hacer investigación conjunta, que podamos elaborar materiales, que podamos publicar de manera conjunta y poder realizar ejercicios de formación de profesores en STEM. Entonces, no sé si tu universidad y en particular tú mismo, Humberto Bortoluci, si ustedes están interesados en realizar una colaboración entre varias universidades para formar profesores en educación STEM. Certamente. ¿Sí les interesa? Sim. Ok, muchas gracias. Entonces ya tendremos oportunidad de conversar y que en algún momento tengamos la oportunidad, Humberto, de tenerte presencialmente en Cali. Cali, hoy día se realiza la COP y ojalá que algún día podamos realizar modelos de la biodiversidad, modelos matemáticos que trabajen la biodiversidad. Pero es un espacio magnífico para muchas cosas, en particular para la educación matemática. Se está convirtiendo en un polo y queremos contar con personas de la calidad académica, de todo el valor académico y humano que Humberto Bortoluci tiene. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias al público presente por sus preguntas, por sus comentarios, por acudir a nuestra convocatoria. Que estén muy bien. Que gracias que hoy sábado, pero aquí estamos trabajando por la calidad de la educación. Muchas gracias a todos. A Humberto. Saludos cordiales. Sí. Muchas gracias, Humberto. Un abrazo. Bye, bye. Bye, bye. Luego.